Vamos dar sequência ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. No serviço de alergia, a senhora G.F. disse o seguinte: minha asma só melhora quando estou numa situação difícil. Por exemplo, certa noite sonhei que ia morrer e tinha certeza disso. Havia mesmo um prazo de 3 meses. Pois bem, durante esse tempo estive perfeitamente bem, sem uma crise sequer. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Desse modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado no campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata. À tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco, olhou apavorado para a aparição e respondeu: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer, pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação. Vamos continuar esse texto desse livro na próxima aula. Ouça esse texto mais de uma vez para absorvê-lo. Fica com Deus. Namastê. Vamos dar sequência ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. No serviço de alergia, a senhora G.F. disse o seguinte: minha asma só melhora quando estou numa situação difícil. Por exemplo, certa noite sonhei que ia morrer e tinha certeza disso. Havia mesmo um prazo de 3 meses. Pois bem, durante esse tempo estive perfeitamente bem, sem uma crise sequer da doença. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo e tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Desse modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico.
No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio. Isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicídio está mais situado no campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho lenhador que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho, cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. O lenhador engoliu em seco, olhou apavorado para a aparição e respondeu: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação. Então, é interessante observar esse texto do livro do Dr. Norberto Kepp e vamos continuá-lo no próximo encontro nosso. Ouça várias vezes esse texto para melhorar cada vez mais, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A luz, a paz, o amor, a aventura do ser de existir, esteja comigo, esteja com você, esteja com todos os seres da Terra e fora dela. Hoje vamos continuar o livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. O milagre é visto como uma própria transformação psico-orgânica. A importância dos fatores emocionais no desencadeamento dos processos orgânicos patológicos é assaz conhecido por todos os psicanalistas. Tudo que se escreve nesse sentido tem o intuito de levar aos outros essas descobertas científicas que se revestem da mais alta importância, maior mesmo do que todos os outros conhecimentos humanos que a história nos deixou. A inclusão dessas descobertas na vida de cada um irá prestar um grande auxílio no domínio não apenas das doenças orgânicas, como numa alteração da própria filosofia de vida. Porém, os psicanalistas sabem que têm que contar com uma enorme resistência da sociedade, até que todos aceitem essas verdades. Por este motivo, reúnem-se em grupos fechados, a fim de poderem se defender melhor. Fazem como os monges que preservaram os famosos escritos da antiguidade por ocasião da invasão dos bárbaros na Península Itálica. A conduta neurótica do homem nunca é baseada apenas em determinados fatores, provenientes da primeira infância. A crença que uma fobia ou um componente qualquer psicopatológico tivesse sua base em determinados fatores do passado foi completamente ultrapassada. Por esse motivo, é necessário mudar toda a estrutura da personalidade do analisando, motivo pelo qual uma análise demora vários anos, 3, 4, 5 anos. Na Inglaterra, acham que em menos de 5 anos é impossível uma cura. Nos Estados Unidos diminui para 3. Entre nós existem clientes que em 3 anos estão curados.
outros que precisam chegar ao sim. Contato entre analista e analisado é tão prolongado, motivo de se formar com facilidade amizades duradouras entre um e outro. O psicanalista sabe que somente quem se deitou num divã e, por esse espaço de tempo, estará em condições de compreender o que é psicanálise. Desse modo, geralmente se recusa a fazer conferências sobre o assunto, pois com isso apenas provocará agressividade dos ouvintes. Vamos supor o seguinte exemplo. Para que uma pessoa possa me dizer o que existe na Praça da Sé, é necessário que já tenha estado lá. Como poderá uma pessoa entender a psicanálise se não a fez? Poderá ler todos os livros do mundo sobre o assunto, mas enquanto não vivenciar os seus problemas, jamais saberá o que ela é. A psicanálise não se faz com o intelecto, mas com o coração, com sentimentos e emoções. O silêncio do psicanalista tem a finalidade de provocar reações emotivas no cliente, a fim de que ele tome consciência do seu egocentrismo e imaturidade. Parece que a única exigência realmente importante que se faz ao psicanalista é que ele seja maduro. Então, esse texto foi muito importante. Vamos pedir que todos o ouçam várias vezes e depois entre em meditação, relaxando bem o corpo e orando a Deus para que a sua cura se processe. Vamos agora na página 53 deste livro, A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Kepp, um livro importantíssimo. Fique com Deus. Do livro do Dr. Norberto, A Medicina da Alma. Estamos lendo trechos curtos para estarmos nos inteirando do que trata esse livro. Até o final do século passado, tudo que se sabia sobre o comportamento era baseado nos aspectos conscientes. A partir de Freud, houve uma verdadeira revolução, desde que provou existir um elemento inatingível pelos cânones tradicionais da psicologia, o inconsciente. A partir daí, todos os conceitos fundamentais da sociedade foram alterados e todos os setores do pensamento foram modificados, passando-se a uma nova fase social. Por este motivo, a história do homem pode ser dividida em antes e depois da psicanálise. Este livro aborda apenas alguns aspectos em que suas descobertas atuaram, mas, na verdade, elas atingiram todos os setores, seja os do pensamento ou os da ciência. Então, é importante saber que a descoberta de Freud foi espetacular. Ela mudou todo o rumo da ciência psicológica, do indivíduo e da social. Reflitam bem sobre isso. Vamos ouvir agora um trecho do livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. Faz parte, nós estamos lendo trecho por trecho, bem devagar, para que todo mundo se desenvolva. Então, nós vamos falar nesse trecho, que é da página 30, outro fato que se observa constantemente é o lema, quase universal, hei de vencer, como se a vida consistisse numa eterna competição de um contra o outro. Aliás, nas sociedades mais capitalistas, este fato é agravado devido à sua própria natureza competitiva. O valor do homem é medido pelo seu nível financeiro de existência, o tamanho da casa e o último tipo de automóvel. São muito mais importantes que uma biblioteca ou que uma grande honestidade. Essa necessidade de existir
para que nosso planeta seja realmente belo e desenvolvido, justifica a existência de outros seres inteligentes em outros mundos. Assim sendo, a vida tornou-se em algo pesado, difícil de ser carregada. A luta no plano puramente material é muitas vezes mais complicada, porque além de não ser muito adequada ao homem, não lhe dá tanta satisfação quanto os outros valores psicológicos. Temos ainda que considerar os problemas oriundos do complexo de Édipo, quando víamos o pai como rival em relação ao amor à mãe, sofrendo a tentação de eliminá-lo de qualquer modo, a fim de dar livre expansão às nossas necessidades instintivas. A nossa atuação no mundo é algo muito mais passivo, porque nós recebemos a vida gratuitamente e relativamente muito pouco podemos fazer para mudar o destino. Somos frutos não apenas da hereditariedade no que diz respeito à sanidade fisiológica, como principalmente ao meio ambiente. Nosso grau de equilíbrio ou de neurose está condicionado aos seres que nos educaram e com os quais tivemos contato na primeira infância. Não escolhemos o nosso nascimento. Temos pouca influência sobre nosso funcionamento orgânico e a própria morte constitui ainda um sério enigma. A ciência nunca esteve tão adiantada como agora, e, no entanto, a maioria dos mistérios da natureza permanecem insolúveis. O ser humano gasta a maior parte do seu tempo perdido nos seus intrincados problemas intrapsíquicos, sendo obrigado a criar exércitos, armamentos, hospitais, sanatórios, prisões e fábricas enormes de medicamentos para cuidar da própria sobrevivência, como se não tivesse o direito de viver. O homem é lobo ao outro homem. Diz com muito acerto o conhecido ditado: por mais que a civilização evolua e ele vista uma pele de cordeiro melhorada, conserva no fundo todo o rancor e periculosidade do tempo em que estava nas cavernas e tinha o mesmo comportamento das feras. Enfim, pouca coisa ele tem trazido em tantos séculos de existência, no sentido de resolver definitivamente o ódio que abriga no coração. O melhor caminho é o melhor caminho e mais inteligente é a força do amor em nossos corações. Então vamos prestar atenção nesse texto e absorvê-lo plenamente, estudar e depois meditar, porque isso vai trazer um melhor aspecto psicológico e uma vida sem estresse. Então vamos procurar estudar mais e meditar mais. Fique com Deus. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos continuar a leitura de um texto do livro do Dr. Norberto Kepp, o livro A Medicina da Alma. No Hospital das Clínicas tenho encontrado correlações curiosíssimas. A senhora LP sofre de vertigens, labirintite, tendo a tendência sempre de cair do lado esquerdo. É casada em segunda núpcias com um senhor que a protege, tem muita paciência, mas já está farto de suportar a existência com uma mulher que nem pode passear. A paciente sofre deste mal desde que abandonou o primeiro marido, e pelas sessões de psicoterapia que participou, deixou mais ou menos claro que acha muito errado o que fez
e que, sendo o lado esquerdo o símbolo do instinto, cai sempre, como o fez, casando-se novamente. A relação entre o sintoma neurótico e o tipo de personalidade do seu possuidor é somente questão de algum tempo de estudo. Os sintomas da asma são característicos na pessoa infantil, que deseja, através deles, o carinho e proteção dos que o cercam. As doenças de pele, como as eczemas, as seborreias, etc., apenas atacam os indivíduos exibicionistas, que querem provocar compaixão dos seus semelhantes, mostrando-lhes um mal bastante visível. Os males coronarianos pertencem à categoria dos sentimentais e masoquistas, às vezes dominantes e prepotentes. Como o coração é o órgão central, os seus distúrbios atingem os que dão muita importância e se acham o centro do mundo. Tão importante ouvir esse texto várias vezes, tá? Isso vai nos auxiliar a melhorar e a desenvolver. Bom dia a todos. Somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Estamos fazendo o estudo do livro do Dr. Norberto Kepp, De Alma para Alma. Então vamos ouvir um trecho. E agora é o capítulo 1, fala sobre a vida, a retratação de uma análise. Sonhei que estava olhando uma tabuleta onde procurava ver se minha maneira de viver estaria certa ou errada. Como não conseguia discernir bem o que estava escrito, uma vez uma voz me disse: você não deve se preocupar tanto se o que faz é certo ou errado, bom ou mal. Não deve procurar resultados que o satisfaçam como indivíduo. Deve contentar-se em saber que tudo o que fizer é importante. É uma experiência e servirá para os demais tirar proveito. Aí o terapeuta: o que deve realmente preocupá-lo é o fato de ter a coragem de enfrentar todos os fatos e ter a sinceridade de transmitir aos outros os seus resultados. Assim procedendo, você terá prestado à humanidade a sua contribuição, quer seja um santo ou um criminoso, porque é conhecendo cada ser humano individualmente que poderemos colher material para orientar melhor a todos. Pessoa fala, o paciente: o que seriam das hipóteses se não houver um campo que as comprove? O que lhe digo poderá comprová-lo por si próprio. Não é casual que, quando você confessa com suavidade, com sinceridade, aquilo que julga certo ou que fez errado, que encontra a paz de espírito. Neste momento, essa mesma paz que tem o santo tem o criminoso. Agora o terapeuta: tudo o que o homem faz é importante, até o crime. Nenhuma vida humana é em vão e nenhuma criatura deve ser impedida de nascer. Quanto mais vidas e mais experiências, maior será a possibilidade da verdade. Paciente: quando os homens estiverem
suficientemente esclarecidos sobre os reais motivos de suas ações, haverá uma melhora geral e cada um saberá por que foi concebido e nasceu. Então, é importante ver esses diálogos, perceber quando é o paciente, quando é o terapeuta e perceber a lição que vem dessa análise. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Por enquanto, peço que essa análise seja bem observada e que tiremos dela conhecimento para a nossa vida. Um grande abraço, fica com Deus, namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos continuar a leitura do livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto da Rocha Kepp. Estamos iniciando o capítulo que fala sobre as neuroses. Vamos ver um trecho de análise feita pelo Dr. Norberto. O Sr. J.M. teve um sonho realmente interessante. Sonhei que estava olhando uma tabuleta onde procurava ver se minha maneira de viver estaria certa ou errada. Como não conseguia discernir bem o que estava escrito, uma voz me disse: você não deve se preocupar tanto se o que faz é certo ou errado, bom ou mal. Não deve procurar resultados que o satisfaçam como indivíduo. Deve contentar-se em saber que tudo o que fizer é importante. É uma experiência que servirá para os demais tirarem proveito. O que deve realmente preocupá-lo, isso dizendo o analista, é o fato de ter a coragem de enfrentar todos os fatos e ter a sinceridade de transmitir aos outros os seus resultados. Assim procedendo, você terá prestado à humanidade a sua contribuição, quer seja um santo ou um criminoso, porque é conhecendo cada ser humano individualmente que poderemos colher material para orientar melhor a todos. O cliente: o que seriam das hipóteses se não houver um campo que se comprove? O que lhe digo poderá comprová-lo por si próprio. Não é casual que, quando você confessa com sinceridade aquilo que julga certo ou que fez errado, que encontra a paz de espírito. Nesse momento, essa mesma paz que tem o santo, tem o criminoso. O terapeuta: tudo que o homem faz é importante, até o crime. Nenhuma vida humana é em vão e nenhuma criatura deve ser impedida de nascer. Quanto mais vidas e mais experiências, maior será a possibilidade da verdade. Paciente: quando os homens estiverem suficientemente esclarecidos sobre os reais motivos de suas ações, haverá uma melhora geral
e cada um saberá por que foi concebido e nasceu. Então, essa daí era uma análise. Continuando. Outro fato que se observa constantemente é o lema quase universal, hei de vencer, como se a vida consistisse numa eterna competição de um contra o outro. Aliás, nas sociedades mais capitalistas, esse fato é agravado devido à sua própria natureza competitiva. O valor do homem é medido pelo seu nível financeiro de existência, o tamanho da casa e o último tipo de automóvel são muito mais importantes que uma biblioteca ou que uma grande honestidade. Essa necessidade de existir que temos para que nosso planeta seja realmente belo e desenvolvido justifica a existência de outros seres inteligentes nos outros mundos. Assim sendo, a vida tornou-se em algo pesado, difícil de ser carregado. A luta no plano puramente material é muitas vezes mais complicada porque, além de não ser muito adequada ao homem, não lhe dá tanta satisfação quanto os outros valores psicológicos. Temos ainda que considerar os problemas oriundos do complexo de Édipo, quando vimos o pai como rival em relação ao amor à mãe, sofrendo a tentação de eliminá-lo de qualquer modo, a fim de dar livre expansão às necessidades instintivas. A nossa situação no mundo é algo muito mais passivo, porque nós recebemos a vida gratuitamente e, relativamente, muito pouco podemos fazer para mudar o destino. Somos frutos não apenas da hereditariedade, no que diz respeito à sanidade fisiológica, como principalmente do meio ambiente. Nosso grau de equilíbrio ou de neurose está condicionado aos seres que nos educaram e com os quais tivemos contato na primeira infância. Não escolhemos o nosso nascimento. Temos pouca influência sobre nosso funcionamento orgânico e a própria morte constitui ainda um sério enigma. A ciência nunca esteve tão adiantada como agora e, no entanto, a maioria dos mistérios da natureza permanecem insolúveis. O ser humano gasta a maior parte do seu tempo perdido nos seus intrincados problemas intrapsíquicos, sendo obrigado a criar exércitos, armamentos, hospitais, sanatórios, prisões e fábricas enormes de medicamentos para cuidar da própria sobrevivência, como se não tivesse o direito de viver. O homem é lobo a outro homem, diz com muito acerto o conhecido ditado. Por mais que a civilização evolua e ele vista uma pele de cordeiro melhorada, conserva no fundo todo o rancor e periculosidade do tempo em que estava nas cavernas e tinha o mesmo comportamento das feras. Enfim, pouca coisa ele tem trazido em tantos séculos de existência, no sentido de resolver definitivamente o ódio que abriga no coração. A inteligência herdada de nossos pais. É claro que pode haver um rebaixamento ou uma melhora de suas funções,
segundo o grau de instrução e cultura do meio onde o indivíduo se desenvolve. Hoje em dia, sabemos que o assassino é um sádico, que o doente é um masoquista e que o blasfemo é um imaturo, mas não os conseguimos curar. A psicanálise somente atinge pequena camada da população, e mesmo a psicoterapia de grupo é insuficiente para atender a todos. Os problemas intrapsíquicos constituem uma pesada carga que impede o desenvolvimento normal do indivíduo. Há tanto que fazer em prol do bem-estar humano e, por causa desse peso patológico, pouco conseguimos fazer, seja no aspecto social, científico, político, etc. Praticamente tudo está para ser realizado. A fome, graça em grande número de nações, e o subdesenvolvimento é um flagelo que assola mais da metade do planeta. E não conseguimos corrigir tal situação. Por quê? Viktor Frankl, famoso analista vienense, explica que o homem vive ainda psicologicamente. Antes da descoberta de Galileu, ele não conseguiu ainda abdicar do seu egocentrismo para ajudar um pouco o próximo, diminuindo essa tremenda disparidade entre ricos e pobres, universitários e analfabetos, doentes e sadios. Se pudéssemos esquecer um pouco de nosso querido ego, certamente prestaríamos mais atenção a esses problemas objetivos, ou melhor, eles já teriam sofrido solução. Nós crescemos e nos desenvolvemos segundo a imagem e semelhança com nossos pais, refletindo-os como espelho as figuras. Pouca diferença acrescentamos por nossa própria conta ao que recebemos física e psiquicamente. O que nossos instintos nos ensinam constitui quase toda a conduta. O mundo já viu inúmeras gerações passar. Hoje somos nós, amanhã outros nos sucederão, e a existência humana continuará até que as possibilidades de vida do planeta se extingam. Que papel fizemos então? Vivemos dentro desses milhares de anos à semelhança do voo rápido de um pássaro, ou como os passos ligeiros de um animal em fuga, cujas marcas são eliminadas quase instantaneamente. Desde que a vida oferece tantas dificuldades, será que poderíamos melhorar a morte? Ou melhor, será que nossa grande preocupação com ela não é por causa de não sabermos viver? Cada existência humana pode ser um poema ou uma sinfonia maravilhosa, e a morte é apenas o seu final grandioso. Mas o medo se tornou na tônica comum a todos. No entanto, se no esquema da vida não estiver incluída a morte, todo ele estará errado. Todos nós vivemos para alguma coisa e morremos por algo também. Não apenas nosso corpo servirá como adubo à terra, mas principalmente nosso espírito tem uma função muito superior. Durante todo o tempo de existência, ele entrou em contato com o mundo exterior, colheu elementos valiosíssimos e provavelmente forneceu outros, seja em sua família, em sua roda de amigos, etc., teve uma finalidade, e o cumprimento dela foi a sua função mais importante. Sendo religioso ou ateu, serviu à natureza. Com toda probabilidade, sua obra
continuará no tempo e no espaço, dará seus frutos e ele pôde sentir que sua vida não foi vazia. Cada um dá o que pode. Do mais ínfimo ao mais nobre ser humano, vai uma cadeia única e necessária para que a sociedade não pereça. A colmeia nos dá um belo exemplo. Nossa função no mundo é importante e todos têm o seu quinhão dentro dela. Tomar consciência da vida parece-nos o fato primordial. Somente a partir daí é que nossos erros irão cedendo. Conhecimento não é igual à virtude, como queria Sócrates, mas nos abre o caminho para a felicidade e para uma existência útil. Mas o conhecimento das tendências inconscientes pode levar à virtude, desde que o indivíduo tenha boa vontade. Todos os dias morremos um pouco. Nascemos também para algo novo. Provavelmente nascemos muito mais do que morremos, porque adquirimos novos conhecimentos, melhoramos nossos hábitos, damos mão aos que precisam de nós e deixamos nossa experiência, que é única. A natureza tem um ciclo fechado, mas dentro dele o milagre da vida é muito maior do que o da morte. Vale a pena viver. A natureza lhe deu mais ênfase para nos servir de exemplo. Na próxima aula, continuaremos com o capítulo 2, chamado Histeria. Preste atenção, ouça esse texto várias vezes. Depois feche os olhos, relaxe todo o corpo, faça 3 respirações, inspirando pelas narinas, expirando pela boca. Entrelace os dedos, encoste os polegares, fixe o chakra frontal e silencie. Recebendo a luz, a paz, a harmonia divina em seu coração. Fica com Deus. Namastê. Que a força do amor, que a força da luz, que a força da verdade esteja conosco por toda a eternidade. Somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que oferece para todas as pessoas cursos gratuitos, onde a pessoa pode se tratar e pode se formar. Temos toda segunda-feira o curso no grupo Amor e Consciência Plena, o curso de psicanálise transpessoal, com estudos, grupos de terapia, meditação, relaxamento, PNL. Esse curso nos dá grande alívio, nos propicia a abertura dos caminhos. Toda quarta-feira, às 17 horas, das 17 às 18 horas, temos o curso de Yoga Terapia, que nos favorece muitíssimo. Toda quinta-feira, às 19 horas, temos o curso de Yoga no Riso, apresentado pela professora Luli. E às 20 horas, temos o curso de Reiki, com estudos para formação e tratamento, com os professores Davi e Joyce. Dia 7 de fevereiro será iniciado o curso de psicanálise transpessoal de formação, curso presencial, e o curso de constelação familiar com a professora Cristina. O curso de psicanálise será apresentado pela professora Renisa. Peço que todos participem dos cursos, colaborando com a escola, e divulguem esse trabalho para todas as pessoas. Um grande abraço. Namastê. Hoje vamos continuar lendo
o livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. Iniciamos a parte de neuroses. Capítulo 1, a vida. Muitas pessoas neuróticas dizem que acham que a existência humana se passa num enorme palco, onde o Criador seria espectador, pois contemplaria a semelhança de uma representação teatral nosso movimento do nascimento à morte. Todos os nossos sofrimentos e alegrias seriam apenas parte de um enredo, como as novelas de capítulos das televisões. Aliás, não existe uma definição exata para a vida. O que ela significa? Qual a sua finalidade? O filósofo vai achá-la como algo ideal ou pessimista, conforme sua orientação. O teólogo vai vê-la em função de um fim em Deus. E a ciência? A biologia a vê como um ciclo fechando que vai da concepção à morte, cedendo depois lugar a uma nova geração que se sucede ininterruptamente. A psicologia, ou melhor, a psicanálise, procura os seus fundamentos em algo mais profundo. A vida não seria uma coisa apenas orgânica ou como um palco de divertimento para o Criador, mas algo necessário para que haja universo com tudo o que já se realizou. A vida é algo intrínseco à própria natureza, não o seu começo, mas a sua perfeição. O resultado feliz de tudo que foi feito, prontificando na existência do homem. Este é a coroação de tudo que é bom, belo e verdadeiro. Quando se contempla uma árvore que cresce e abre seus galhos para os céus, onde os pássaros fazem seus ninhos, dá sombra, oxigênio e beleza, não dizemos que esse ato é destituído de sentido. Muito mais ainda, a vida do animal e no homem que pode compreender e mesmo continuar a criar a obra inacabada do universo. Deste modo, vamos chegar à conclusão que o ser humano é necessário para a harmonia dos mundos. Caso contrário, podemos fazer ideia de como seria inóspita a Terra com tudo que contém. Então, vamos prestar atenção na beleza universal e em tudo que ela encerra. E na próxima aula veremos uma análise como um modelo. Continue refletindo e estude os vídeos do Dr. Norberto Kepp, que trata de inúmeros elementos importantes como inveja, inversão, teomania, projeção, megalomania e tantos outros elementos, para que o indivíduo tome consciência de que deve buscar a luz. Quando buscamos a luz e nos introjetamos nela, Deus ficará conosco. Nossos caminhos ficarão abertos para o amor. Meditem. Agora, depois de ouvir esse texto, procure fechar os olhos e meditar. Vamos ler agora o livro De Alma para a Alma, escrito pelo Dr. Norberto Kepp, e é um dos livros espetaculares. O doente é o indivíduo que precisa desmesuradamente de afeto. Não sabe viver de modo maduro e assumir todas as responsabilidades atinentes aos seus encargos, escolhendo